com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, um livro escrito por Josué, capítulo 24, versículos 14 a 16. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto para falar sobre as nossas escolhas. Nós devemos ter muito cuidado quando temos que tomar uma decisão em nossa vida. Fazermos escolhas é algo que temos que ter toda prioridade. E para isso precisamos fazê-las dentro da direção de Deus, da orientação da palavra do Senhor. Quantas vezes nós encontramos na história bíblica pessoas que tiveram que tomar uma decisão e ao tomá-la fizeram de forma errada, equivocada. A palavra de Deus, por exemplo, ela alerta a juventude, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Certamente está orientando os jovens que daqui a pouco terão que tomar sérias decisões na sua vida, que eles não podem abrir mão de Deus na hora de fazer as suas escolhas. Com quem vou me casar, qual curso vou fazer, qual profissão vou abraçar, o que serei na vida. Porque toda decisão tomada na juventude repercute por toda a vida da pessoa. Daí as suas escolhas terem que ser bem pesadas na balança, bem pensado, para que não haja dificuldade no amanhã. É certo que o povo de Deus estava aqui diante de um dilema. O povo estava caminhando para Canaã, para a terra prometida, e eles haviam infiltrado no meio de povos que tinham culturas diferentes daquela original do povo de Deus. Deus já havia orientado o seu povo para que não adotasse princípios, valores daquelas nações pagãs, dentre as quais figura aqui os amorreus, filisteus e tantos outros povos com quem Israel teria que conviver momentaneamente até que de forma definitiva Deus os plantasse na terra da promessa. Mas a verdade verdadeira é que aquele povo começou a adquirir valores, incorporar na prática culturas dos povos pagãos. Isso levou o líder Josué a convocar uma assembleia e, diante do povo, ele colocou duas opções. O povo teria que tomar uma decisão, fazer uma escolha, ou continuaria servindo aos deuses dos amorreus, ou que voltasse a sua fé ao Deus que tirou Israel da terra do Egito. Escolhei hoje a quem sirvais. Vamos aqui tomar uma decisão histórica, disse Josué para o povo de Israel. Vocês são livres, ninguém aqui está forçado a nada, mas nós não podemos servir a dois senhores. Temos que fazer uma escolha. Escolha servir aos deuses do Egito ou ao Deus de Israel. Graças a Deus que, pelo menos momentaneamente, a resposta do povo foi uma resposta correta, positiva, no rumo certo. Longe de nós escolhermos adorar os deuses do Egito, nós vamos adorar o Deus que nos tirou da terra do Egito. O Senhor é o nosso Deus. Josué tinha tomado a sua decisão, como líder que ele era, reuniu sua família e o consenso foi estabelecido dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. A escolha foi a correta, foi a melhor. Nós temos o exemplo
que é o maior exemplo que tem no Novo Testamento, quando o governador Pilatos estava com Jesus nas suas mãos, sendo julgado. Ele, sem saber o que fazer, passou aquela escolha, aquela decisão para o povo. Colocou Barrabás e colocou Cristo. Escolhei hoje qual dos dois deve ser solto, qual deve morrer. E o povo fez a escolha errada, incorreta. Escolheram soltar o bandido, o ladrão, o malfeitor Barrabás e condenaram Jesus. Sabemos que historicamente foi uma escolha totalmente equivocada. Precisamos ter cuidado em nossas escolhas. Nós estamos agora aproximando de um pleito eleitoral, quando eu e você, na condição de cidadão dessa pátria, teremos agora a nossa autonomia para fazer as nossas escolhas, escolhendo em diferentes cargos que estão propostos alguém para ocupar essa posição, seja a presidência da República, o governo do Estado ou os parlamentares que aí estão. Temos que ter cuidado, porque está em nossas mãos o futuro da nação. Uma escolha errada pode aprofundar a crise nessa nação, mas a escolha certa pode tirar o Brasil do atoleiro, pode mudar a sorte desta nação. Daí precisarmos muito buscar de Deus a sua orientação. E a orientação de Deus está na sua palavra. A palavra de Deus estabelece parâmetros, princípios que nós devemos observar em nossas escolhas em tudo, e especialmente na nossa decisão de escolher os nossos governantes. A palavra diz: escolha homens que temam a Deus, que respeitam a Deus, porque se a pessoa não tem temor de Deus, não irá respeitar a população. Jesus fala de um juiz, o juiz iníquo, juiz muito cruel, que uma mulher foi procurar solução para o seu problema e ele não atendeu aquela mulher de início. Depois ele disse: ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens, contudo, mulher, por causa da sua importunação, eu vou te atender. Veja aquele juiz iníquo, ele diz: eu não temo a Deus. E a consequência do juiz, do governador, do presidente não ter temor de Deus é que não respeita os homens. Pessoa que não tem temor de Deus não respeita os homens. Também a palavra estabelece parâmetros. Aqueles que defendem princípios, valores morais, éticos, fundamentados na palavra de Deus. Nós temos toda uma cultura construída ao longo da história dos séculos, a cultura judaico-cristã, que hoje há uma ideologia infiltrada no Brasil, querendo desconstruir a família tradicional. Todos os valores que foram estabelecidos por nossos antepassados estão sendo bombardeados para criar uma nova moral, que nada mais é do que a velha imoralidade. Todo cuidado é pouco nesta hora. Cuidado com as nossas escolhas. Vamos buscar em Deus uma direção correta, seguindo esses princípios que eu coloco aqui. O temor a Deus. Homem que tem compromisso com valores familiares, morais, éticos. Pessoas que sabidamente não estão envolvidas em corrupção, em ato desonesto, em roubalheira nessa nação. Pessoas que ainda têm as mãos limpas, é ficha limpa. Pessoa que provou e comprovou repetidas vezes que não tem compromisso com o erário público. O alvo dele é estar praticando a corrupção. Fujamos dessas pessoas. Deus tem o melhor para essa nação. E o povo de Deus, e qualquer homem e mulher de bem, deve estar atento a isto. Claro que nós não estamos fazendo uma política partidária, paixão de direita ou de esquerda. Estamos buscando uma pessoa que tenha valores, princípios voltados para Deus, para a sua palavra, para a moral cristã, porque sabemos que ele vai temer a Deus e, respeitando a sociedade, a população, ele vai praticar políticas públicas que vai resgatar aquilo que é a nossa demanda em termos de saúde, de educação, de transporte, de segurança, de moradia. Precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas e Deus há de iluminar a você e a mim nesta hora crucial para a nossa nação. Que Deus salve o Brasil. Sementes de Fé, com o bispo Oídes José do Carmo.